Olá, confira no MP Cidadão de hoje detalhes da operação realizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e pela Polícia Civil para desarticular grupo criminoso especializado em desvio de cargas. O promotor de justiça, Rogério Lima Sá Ferreira, vai comentar o caso. Fique por dentro também da operação realizada pelo MPRJ contra grupo econômico do ramo da sucata de metais não ferrosos, que pode ter causado prejuízos de 245 milhões aos cofres públicos estaduais. Quem vai falar sobre o assunto é o promotor de justiça Marco Antônio Santos Reis. E no nosso bloco de entrevistas, não perca a segunda e última parte de uma conversa com as promotoras de justiça Ailin Marenco e Luciana Soares sobre o projeto Vida e Paz, um programa de intervenção junto a réus custodiados que visa prevenir o crime de feminicídio. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. O MPRJ e a Polícia Civil realizaram a Operação Resina contra uma quadrilha especializada em desvio de cargas. O grupo criminoso registrava falsos roubos na delegacia para encobrir o esquema fraudulento. Confira detalhes da operação no quadro Conheça a Atuação do MPRJ. O MPRJ e a Polícia Civil realizaram no dia 1º de junho uma operação para desarticular uma associação criminosa que atuava desviando cargas em 7 municípios do estado. De acordo com as investigações, os criminosos comunicavam falsos roubos de cargas para encobrir os desvios. Ao todo, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Magé, Nova Iguaçu, Mesquita, Seropédica e Piraí. Acompanhe. Em dezembro de 2021, foi descoberto um desvio muito grande de resina de uma empresa situada em Xerém, Duque de Caxias, né? Então, naquele momento, foram identificados funcionários da empresa, que é a CPR. E, naquela ocasião, foi levantado o desvio de 200 toneladas de resina, que é aquele material que faz garrafa PET para essas empresas de refrigerantes. E a partir dali houve a investigação desse furto qualificado, e esse inquérito foi concluído e foi desmembrado para continuar a investigar as outras pessoas que estavam envolvidas nesse desvio. Quando começou a investigação, que foi em dezembro de 2021, descobriu-se que outras pessoas estavam envolvidas. Pessoas essas que seriam motoristas, donos de transportadoras, que estariam praticando o desvio, estariam desviando cargas de resina e cargas de ferro e minério, né? E aí buscou-se no sistema e descobriu-se que eles, pelo menos desde agosto de 2021, eles estavam praticando esse tipo de crime. Eles agiam de duas formas, né? O desvio ocorria em 2 momentos, né? Um dentro da própria empresa CPR, que aí os funcionários estavam ativamente participando do furto, e o outro desvio já era com a carga em transporte. O que eles faziam? Existe uma plataforma de frete, que se chama Fretebras. A CPR coloca, a empresa, qualquer outra empresa, coloca o seu produto à disposição para quem queira fazer o frete. O que eles faziam? Eles contratavam o frete, né? O dono da carreta contratava o frete, chamavam um motorista, esse motorista pegava a carga, no meio do caminho, ele já mancomunado com os receptadores, eles paravam a carga em um ponto, vinha um outro motorista dos receptadores, levavam a carga. Esse motorista ia na delegacia, uma delegacia distante
né, distante do local de onde ele dizia ter sido roubado e comunicava o roubo, né, um roubo inexistente. Eles só vão na delegacia depois que eles já estão seguros que a carga já está salva para eles. Então foi assim que eles agiam. Um contratava o frete e um dirigia o caminhão, entendeu? O que dirigia o caminhão dizia que foi roubado e comunicava o roubo numa delegacia muito distante, né? E quando ele já comunicava o roubo, a carga já tinha sido receptada há muito tempo, entendeu? Justamente para a polícia não conseguir detectar, interceptar essa carga antes do cara comunicar o roubo, né? Então, normalmente assim, eles só comunicam depois que a carga está segura. A Polícia Civil ela tem a atribuição de investigar indícios de autoria e materialidade, e o MP acompanha de perto a investigação. Bem, o próximo passo será analisar a documentação que foi apreendida. Foram apreendidos muitos documentos e celulares, acho que foram 14 celulares, se não estou enganado. A gente vai analisar esse material, que é muito material para analisar, né? E a partir dali a gente vai ver se a gente já deflagra uma ação penal, se tiver condição, ou se a gente desdobra isso para investigar, para identificar os receptadores, que é o objetivo final agora, né? Nossa meta agora é identificar quem são os receptadores finais dessas cargas, né? Da resina, do ferro, do minério. Quem é que está recebendo essa chave? Porque é uma quantidade muito grande, né? 200 toneladas de resina, você imagina que alguma empresa deve estar recebendo isso, né? Então, o nosso próximo passo é analisar esse material e tentar identificar os receptadores finais. O MP Cidadão vai para um rápido intervalo. A seguir, fique por dentro da Operação Controle Master e não perca a segunda e última parte de uma entrevista com as promotoras de justiça Ailin Marenco e Luciana Soares. É rapidinho, voltamos em instantes. No quadro Conheça a Atuação do MPRJ, você fica por dentro do trabalho de membros do Parquê Fluminense para proteger os direitos da população do estado do Rio de Janeiro. Hoje você vai acompanhar a atuação do GAESF do MPRJ contra grupo do ramo da sucata, que pode ter causado prejuízos de 245 milhões de reais aos cofres públicos estaduais. Confira! O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Grupo de Atuação Especializada em Sonegação Fiscal, realizou no dia 31 de maio operação contra grupo econômico pela prática de crimes tributários e falsidade ideológica. De acordo com as investigações, as fraudes fiscais praticadas pela organização criminosa podem ter causado aos cofres públicos estaduais prejuízos superiores a 245 milhões de reais. A Operação Controle Master é fruto, inicialmente, do encaminhamento de uma representação fiscal para fins penais por meio da Secretaria Estadual de Fazenda, mas precisamente em decorrência de um trabalho bastante minucioso da então Superintendência de Inteligência da Cefaz. E essa representação fiscal para fins penais dava conta da presença de indícios de um possível crimes tributários envolvendo a redução, a supressão de ICMS nesse setor de sucata de metais não ferrosos. A partir do encaminhamento dessa representação fiscal para fins penais, o Ministério Público, por intermédio do GAESF, Grupo de Atuação Especializado no Combate à Sonegação Fiscal e os Ilícitos Tributários, instaurou o procedimento investigatório criminal e, através de diligências de natureza variada, chegou a reunir o arcabouço probatório suficiente para a tomada do próximo passo que culminou nessa operação, a saber, a distribuição de uma medida cautelar de busca e apreensão, assim como outros
outras cautelares. A fraude fiscal estruturada nada mais é do que o conjunto de atos, de expedientes fraudulentos consistentes em atos ou negócios dissimulados, na presença de pessoas interpostas, chamados laranjas, de empresas fictícias, enfim, uma série de expedientes fraudulentos que, de uma maneira um pouco mais sofisticada e organizada, se reúnem em esquemas mais ou menos complexos com a finalidade de supressão ou redução dos tributos. No caso aqui, o ICMS. Basicamente, no caso da sucata proveniente de metais não ferrosos, a dinâmica de recolhimento desse imposto, desse tributo, vai estar sujeito ao que a gente chama de diferimento, que nada mais é do que uma modalidade de substituição tributária regressiva para trás, ou seja, o momento do recolhimento do ICMS ele é adiado para frente, para um momento posterior ao do momento da ocorrência do fato gerador. Então, basicamente, nesse segmento, o ICMS deverá ser pago ou na entrada dessa mercadoria em unidades industriais ou no momento em que essa mercadoria dá-se saída a essa mercadoria, seja para o exterior, seja para outras unidades federativas. E, basicamente, nesse caso em específico, 2 tipos de fraudes foram identificados, indícios dessas fraudes. Em primeiro lugar, a criação fictícia de créditos, o aproveitamento de créditos fictícios. E, em segundo lugar, a simulação de operações por meio de empresas do grupo que, segundo o arcabouço probatório, segundo o que foi apurado, não teriam condição de realizar essas operações. É importante frisar de início que até o momento não existe denúncia, não existe ação penal, e a investigação ainda tramita. A investigação, no entanto, abrange não só a prática de crimes tributários, em tese, como também outros crimes conexos. Há indícios, nesse momento, ainda a se falar em indícios de crimes, não apenas crimes tributários, mas também crimes de falsidade ideológica, dentro desse conceito indiciário de fraude fiscal estruturada, que também indica a possível presença de organização criminosa e, inclusive, também a possível presença de atos de blindagem patrimonial. A operação culminou na apreensão de aparelhos de telefonia celular, mídias como HDs, documentos variados. Até o momento, segundo as estimativas da Secretaria Estadual de Fazenda, esse valor pode chegar ou superar 245 milhões de reais. O prejuízo, naturalmente, da sonegação fiscal não abrange apenas a perda de arrecadação do Estado, que se reverte de maneira imediata ou mediata na implementação de políticas públicas, assim como também é possível se falar, talvez de uma maneira mediata, em outros tipos de prejuízo, como para o próprio segmento, envolvendo a questão da concorrência leal, uma vez que a prática em tese de sonegação também pode permitir uma alavancagem maior ou menor conforme os custos que o determinado segmento possui para realizar suas operações. No último programa, nós exibimos a primeira parte de uma entrevista da repórter Bianca Nascimento com as promotoras de justiça Ailin Marenco e Luciana Soares, acerca do projeto Vida e Paz, que visa prevenir o feminicídio por meio do atendimento da vítima de tentativa desse crime e do agressor preso. Agora nós vamos acompanhar a segunda e última parte dessa entrevista. Desta vez, as promotoras vão falar sobre a implementação do projeto. Acompanhe! Doutora Ailin, o projeto contou com a ajuda de um psicólogo. Como foi a experiência e qual a importância desse profissional na elaboração desse projeto? Bianca, o fenômeno da violência contra a mulher, a violência de gênero contra a mulher, é um fenômeno complexo. E por isso ele tem que ser combatido multidisciplinarmente. Isso também é um dos nortes da Lei Maria da Penha, que determina que o Ministério Público se articule não só internamente, mas com toda a rede de apoio à mulher e a rede de saúde e de assistência
principalmente, né? Então, a colaboração do psicólogo foi riquíssima, porque ele já tem uma experiência muito grande em grupos reflexivos com homens, né, em alguns juizados de violência doméstica, e nós fomos trocando saberes, né, para pensar em como é que a gente podia fazer esse projeto de uma forma que a gente fosse lograr o nosso objetivo, porque o sujeito já está preso, ou seja, juridicamente, nós, enquanto promotores de justiça, teoricamente já chegamos no nosso objetivo, que é prender esse sujeito e responsabilizá-lo criminalmente pela conduta cometida. Mas e quando ele sair do sistema penitenciário? Então, essa é a grande interrogação. Qual é a nossa responsabilidade enquanto instituição com o produto que o produto que o direito leva para o mundo de volta, né? Então, por isso, a gente se articulou com esse psicólogo que é responsável, que ele é da SEAP, e ele é o responsável por articular a rede. Então, inclusive a rede de assistência, e, por exemplo, no nosso projeto piloto, por exemplo, o apenado, ele é analfabeto. E a gente já sabe que ele está, através dessa articulação, conseguindo ter acesso a professores dentro do sistema, né? A vítima, por exemplo, tinha uma carência social bastante grande, inclusive, por exemplo, ela não tinha dinheiro para construir um muro, né? Então, ela já conseguiu ser inserida num programa de trabalho para que ela possa desenvolver sua autonomia, né? E possa criar vínculos com a rede de proteção e de assistência para que ela possa melhorar as suas condições, né? E ele também, que ele possa sair do sistema, por exemplo, com alguma capacitação para o trabalho, né? Que ele efetivamente saia dali melhor. Doutora Luciana, no que configura, né, esse convênio celebrado com a SEAP? Como que o projeto vai ser implementado no sistema prisional? Excelente pergunta. Sem o convênio com a SEAP, dificilmente a gente conseguiria implementar o projeto. O Ministério Público, junto com a SEAP, vai juntar esforços para que o projeto se dê andamento. Os promotores vão pedir a inclusão do preso no projeto e os psicólogos, assistentes sociais e policiais penais que estão no grupo de prevenção ao feminicídio, um grupo de trabalho interno da SEAP, vão atender, através de duplas, os homens presos dentro do sistema e vão poder fazer a ponte com a rede de atenção à mulher do domicílio da vítima, para que ela seja atendida, então, pelo equipamento municipal de atenção à mulher. Com esse convênio, a gente viabiliza o atendimento, né? Porque ingressar no sistema penitenciário é muito mais difícil. Então, qualquer tentativa de trazer profissionais de fora gera morosidade, gera risco, gera dificuldades. Então, trabalhar com quem já faz o atendimento aos presos e já conhece o dia a dia do sistema facilita muito. Certo. Doutora Luciana, a senhora pode explicar como que vai ser a metodologia desse projeto, as técnicas psicoterapêuticas, comunicação não violenta e os métodos para controle da raiva e da agressividade? O projeto, ele se baseia teoricamente, num livro de uma colega do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Catiúcia Ribas, chamado Violência Doméstica e Programas de Intervenção com Agressores. Nesse livro, ela traz um relato de diversos programas ao longo do mundo, na Espanha, na Noruega, nos Estados Unidos, enfim, em diversos lugares, que em cada um desenvolveu uma metodologia diferente. Mas a principal metodologia é de psicologia cognitivo-comportamental e técnicas de controle da raiva. No nosso caso, a gente está ainda trabalhando para descobrir qual vai ser a melhor metodologia. Certo é que o sistema vai ser parecido com os grupos reflexivos que já existem nos juizados de violência doméstica, em que os agressores são reunidos e trabalham em grupo as temáticas, sendo conduzidos pelo assistente social ou psicólogo que lidera o grupo. Essa metodologia de grupo reflexivo faz com que a pessoa se responsabilize
também pelo seu próprio raciocínio, pela sua própria reflexão. E não é dado para ele um produto pronto. Ele vai participar da construção dessa nova visão de mundo, né? Então, essa é a importância do grupo reflexivo. Agora, inicialmente, ele vai ser atendido individualmente para que seja entendido como é que é a dinâmica individual daquela pessoa, né? E depois vai ser trabalhado. Mas a metodologia não está completamente fechada. Como anteriormente eu havia dito, existe um grupo de trabalho dentro da SEAP, chamado Prevenção ao Feminicídio, que conta tanto com a equipe técnica quanto com policiais penais. Eles estão trabalhando em conjunto para a definição dessa melhor metodologia. Mas, com certeza, o trabalho vai ter essa questão das dinâmicas de grupo. Doutora Aylin, esse trabalho visa proteger a mulher vítima da violência doméstica e prevenindo esse delito por meio da eliminação de um pensamento sexista do agressor. A senhora acha que é possível a eliminação deste pensamento? Ótima pergunta, Bianca, porque esse é o grande desafio, né? É o grande desafio da nossa sociedade atualmente, né? Então, eu vou te dizer que é um processo educativo, né? Porque a questão da violência de gênero contra a mulher é uma violência estrutural e estruturante da nossa sociedade e das nossas estruturas, as nossas estruturas sociais, as nossas instituições, inclusive. Então, a desconstrução dessa visão sexista é um dever de todos, né? E principalmente dos operadores do direito, né? Por isso que nós temos diretrizes internacionais que nos determinam, das quais o Brasil é signatário, né, enquanto Estado, que tem status de norma constitucional, no sentido de que a gente promova, enquanto operador do direito, a capacitação de todos os integrantes do sistema de justiça para desconstituir as próprias visões sexistas. Então, com relação ao agressor especificamente, né, o método, a metodologia, né, o projeto, ele visa fazer com que ele tenha uma tomada de consciência desse atuar dele, né, e o deslocamento dessa razão, dessa culpa, porque ele culpabiliza sempre a vítima pelos seus atuares. Doutora Luciana, e quando o projeto Vida e Paz vai entrar em vigor? Ele já está em andamento em relação ao piloto, né? O piloto começou no ano passado, um atendimento primeiro, único, de uma dupla, a vítima no seu domicílio de residência e o homem agressor no presídio de referência, sendo atendido tanto pelo psicólogo da SEAP como pelo psicólogo do PNASP, que é o Plano Nacional de Saúde dentro do sistema prisional, que conta também com psicólogo. E esse ano o piloto está sendo ampliado, a gente vai ampliar para pelo menos mais 3 ou 4 unidades prisionais e visamos atender todos os presos por tentativa de feminicídio que estão nessas unidades e também as vítimas, respectivas vítimas. O projeto ele foi aprovado pelo Escritório de Projetos do Ministério Público no Fórum Permanente de Gestão e ele tem a duração de 2 anos. Ao final desses 2 anos, haverá uma avaliação para saber dos resultados, né, se foram atingidas metas e os resultados do projeto, para que então seja avaliado se o projeto vai se converter num programa institucional. Doutoras, eu agradeço a participação das senhoras aqui no MP Cidadão, explicando um pouquinho mais sobre o projeto Vida e Paz. E o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Para rever esta entrevista ou a primeira parte dela, acesse o canal do MPRJ no YouTube. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais e confira o LinkedIn do MPRJ. O MP Cidadão também está disponível em podcast nas principais plataformas de áudio. Eu te espero no domingo que vem. Um forte abraço. Até lá!